O tema de hoje da live foi sugerido pelo meu aluno Francisco Vladimir. Francisco que ainda não está presente aqui conosco, espero que ele chegue, né? Porque foi uma sugestão dele para falar sobre como colocar as tensões nos acordes, tá? Tensões 9, tensões 11 e tensões bemol 13, tá? E a primeira coisa que a gente precisa entender é que as tensões não modificam os acordes. O fato de eu colocar uma tensão dentro do acorde não significa que ele foi alterado, que ele foi modificado, tá? É, por exemplo, um Dó com sétima maior, se eu colocar uma nona nele, ele não deixa de ser um Dó com sétima maior, ele passa a ser um Dó com sétima maior e nona, mas essa nona não tem nenhum poder de influenciar nesse acorde, sobre a sonoridade dele. As tensões, na verdade, elas são enfeites que você coloca no acorde. Eu considero dessa forma, para de repente você deixar a sonoridade do acorde um pouco mais bonita, um pouco. É, Adjetivo é muito relativo, né? Muito subjetivo, né? O que seria mais bonito, né? Mas enfim, você colocar um colorido diferente naquele acorde através de uma tensão, mas jamais modificar aquele acorde, né? Então, assim, colocar tensões nos acordes não é uma reharmonização. É isso que eu quero dizer, né? É, eu costumo falar que o acorde em si é como se fosse a pessoa. E as tensões que você coloca nos acordes é como se fossem os enfeites, a roupa que a pessoa está vestindo. Então, eu trocar de roupa, tirar o óculos, colocar o óculos, tirar brinco, tirar largador, anel ou colocar, não modifica quem eu sou, né? Só modifica os adereços que eu estou usando, mas eu continuo sendo eu. Assim como um Dó com sétima maior continua sendo um Dó com sétima maior, mesmo que ele esteja com nona ou sem nona. Então, é importante a gente ter isso em mente, tá? Não querer utilizar as tensões para salvar harmonias ruins. Uma harmonia ruim, você tem que trocar os acordes e não colocar tensões nos acordes que estão ruins. Eles continuarão ruins, só que com tensão, entende? Então a tensão não serve para isso. Colocar tensão não é reharmonizar, é apenas colocar um enfeitezinho, tá? E a gente vai aprender hoje como que a gente faz para montar esses acordes com tensão no braço do violão, tá? Eu vou mostrar aqui no instrumento, mas claro, quem não é de violão, quem é de teclas, por exemplo, também pode utilizar o mesmo raciocínio para adicionar as tensões nos seus voicings, tá bom? Eu vou partir daqui do violão, mas vai servir para qualquer instrumento, ok? Bom, e para isso, para que a gente consiga fazer esse trabalho, a gente precisa saber a formação dos acordes e os intervalos, certo? Bom, os intervalos, porque a gente vai precisar calcular esses intervalos, a gente precisa saber o que é um intervalo de nona, a gente precisa saber o que é intervalo de 11ª, o que é um intervalo de 13ª. Olha o Júlio César aí. Júlio César, obrigado, professor, por mais uma aula maravilhosa. Eu que agradeço a sua presença, Júlio. Seja muito bem-vindo, né? Já vamos chegando aí, deixando o like aí na live, tá? Se inscrevendo e compartilhando com os amigos para que essa live possa chegar a muito mais pessoas, ok? Vamos lá, vamos continuar aqui o nosso papo. Então, a gente precisa saber intervalos porque a gente precisa saber calcular esses intervalos. E os intervalos de nona, 11ª e 13ª são intervalos que eles estão aparecendo na forma composta. Então você tem que saber calcular os intervalos compostos. E você vai aprender a calcular os intervalos, sejam eles simples ou compostos, através do curso Alicerces da Harmonia Musical, que tem um link lá na descrição, tá? Você também pode aprender os intervalos pelo e-book Alicerces da Harmonia Musical. Os dois são o mesmo curso, tanto o curso quanto o e-book, mas no e-book só está o texto, só está o livro lá. E no curso tem o livro, Alicerces da Harmonia Musical, e as aulas gravadas, tá? Então no curso você já tem o e-book. Então nesse curso você vai aprender a identificar as notas na pauta, você vai aprender a formar as escalas maiores e as armaduras de clave e vai aprender os intervalos, tanto os simples quanto os compostos. Então,
você vai precisar saber calcular os intervalos para saber colocar as tensões nos acordes, tá? E você vai precisar saber a formação dos acordes. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre formação dos acordes, porque não é o tema da live. O tema da live é sobre como colocar tensões nos acordes. Então, você já precisa saber formar os acordes. Para isso aqui, ó, eu vou utilizar como apoio o e-book Harmonia Real 1, que também tem link lá na descrição, e nesse e-book você aprende a formar acordes e muito mais, porque já é um e-book de harmonia que tem 98 áudios de todos os exemplos que tem na apostila de partitura são gravados, tá? Então 98 áudios aqui no e-book Harmonia Real 1, você vai aprender a formar os acordes e vai aprender a harmonizar do zero utilizando a harmonia funcional. Link lá na descrição. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nas tétrades. Tétrades são acordes com 4 sons, tá? E você precisa saber quantas tétrades a gente pode formar e o que a gente precisa para formar essas tétrades. Então, assim, eu trabalho, pelo menos de início, com 10 tipos de tétrades, tá? 7 iniciais, que são essas sete aqui, que são formadas através de uma sobreposição de terças, tá? E as 7 tétrades formadas são essas aqui, ó. Maior com sétima maior. Deixa eu pegar o marca-texto aqui, ó. Maior com sétima maior, tá? Maior com sétima menor. Opa! Menor com sétima maior. Menor com sétima menor. Aumentado com sétima maior. O meio diminuto e o diminuto. Saber a formação desses acordes é imprescindível para o que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Além da formação dessas 7 tétrades formadas pela sobreposição de terças, a gente tem mais 3 aqui que fogem à sobreposição de terças, que é o maior com sexta, o menor com sexta, tá? E o acorde sus4 com sétima menor. Então a gente vai partir dessas 10 tétrades e vamos começar a montar essas tétrades com as tensões, tá bom?